Velho, eu acho que a primeira coisa que a gente podia pegar dos primeiros cristãos é o fato de que eles são hereges. Todos eles. Aí, como assim todos eles são hereges, né? Meu Deus do céu. O conceito de heresia existia no judaísmo. E os primeiros cristãos, eles são considerados uma heresia judaica. Isso. Então é literalmente um pequeno grupo de cristãos. Então imagina só, né? Eu vou dar um paralelo aqui. Então nós temos a igreja católica e aí, sei lá, surge um pequeno grupo de dissidentes ali que... Nossa, eu vou fazer um corte muito errado aqui, mas eu vou representar o Max, velho. Ué, hoje o Ian tá atacado, velho. Não, é tipo assim, é como se fosse uma reforma protestante do judaísmo. Só que deu certo. Não, exatamente. Por isso que eu falei que Só isso é que muito boa, errado, tá né? ligado? Isso Porque é muito comparar errado. e que os primeiros cristãos o protestantismo é sacanagem, tá ligado? Não, com certeza, a gente tá baseado na ressurreição de Cristo. Então a gente tá com... A nossa referência é bíblica. Exatamente. Né? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa esperança, já diria São Paulo. Então quer dizer que nós temos fé na Igreja Católica porque Cristo ressuscitou. E por ter fé na Igreja Católica, temos fé na Bíblia. Então a nossa fé é coesa. Ela Exatamente. é racional, ela é lógica, né? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, os judeus pararam no Antigo Testamento. Exatamente. Então eles, até hoje. Tipo assim, eles chegaram, tá, no Antigo Testamento, aí chegou Jesus, eles, opa, pera aí um pouquinho. Deixa eu pegar mais papel ali pra imprimir. E nunca continuou, velho. imaginando Nunca continuou, Eu acabou. fico imaginando os judeus que morrem, cara. Aí eles chegam lá no juiz, aí eles falam, Senhor, nós esperamos tanto tempo, por que nunca enviaste o Messias? E Deus fala, pois é. É tipo o vídeo do Porta dos Fundos, né? Exato, pois é. Então. Porque, assim, começando a partir desse ponto, né? Os cristãos, eles são o que há de mais estranho na região. Porque, eu já falei isso aqui algumas outras vezes, mas não custa nada lembrar, existiam vários projetinhos de Messias que surgiam naquele período, né? Homens que falavam, eu sou Messias, eu vou... Tinha uns que realmente não proclamavam ser o Messias, mas o povo acreditava ser. Tipo Judas Macabeu, por exemplo, né? Era uma pessoa que o pessoal achava que era o Messias, mas ele mesmo nunca chegou a falar que era e passa, né? Mas tinha também uns meio... Os clandestinos, né? Não, uns terceira divisão, tá ligado? Tem uns doidos de uns Henrique Cristo da vida que chega na praça e fazem, pai, eu sou Jesus. E é óbvio que todo mundo, ninguém acreditava e tal. Tinha uns que até puxavam alguns seguidores, sabe? Sim. Mas todos eles morreram com o tempo. E o tempo é o melhor juiz, né, cara? Porque ele mostra ali que, né? Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele... Primeiro, que ele... Como é que eu posso dizer, cara? Jesus, ele não simplesmente fala que é o Messias. Ele extrapola esse conceito. Entende? Então, assim, dos loucos que diziam ser o Messias, são charlatões. Pro judeu, Jesus não é só um charlatão, é um blasfemo. Ele falou que é Deus. Então, nós estamos falando de um grupo que já nasce, saca? De olho torto. A galera já olha pros caras, tipo assim, lá vem esses cristãos, saca? Lá vem esses... Já nasce não só herege, tipo, como seria como são os protestantes na nossa analogia aqui besta que eu fiz, né? Mas já nascem também pagãos, porque eles estão adorando ali, né, um outro Deus, que não o Deus dele, porque Jesus não é Deus pra ele, então eles já passam a ser pagãos, né? E mais do que isso, idólatras, porque eles estão chamando de Deus um homem, né? Exato. E o homem se colocou como um ídolo, ele se apresentou como Deus, que era Jesus, né? Exatamente. Então surgiu ali uma sociedade, ali os primeiros cristãos, que era a escória da humanidade para os judeus, né? Eu acho que, assim, eles são a prova mais incrível do feito é melhor que perfeito. Porque, no caso deles, eles já tinham no período judaico ali uma aversão, assim, os judeus já tinham uma aversão dos cristãos. Só que quando a Igreja Católica surge, depois do Pentecostes, ela já surge numa perspectiva de expansão. Sim. Então já é uma parada, tipo assim, ide a todas as nações. Só que eles não resolveram nem os israelitas.
né? Nem ele ali tava Ele não sabia nem resolvido. se ia batizar ou não. A revelação não tava nada completa. Na verdade, não tinha, acho que nem a tinta não tinha chegado no quadro. Ele tinha a tela, mas não tinha nem a tinta ainda. Ele começou a Exatamente. falar, não, vamos pintar assim mesmo. Ah, não tem tinta. Ah, passa o dedo aí. Quem sabe a sujeira do dedo vira, Pau na máquina. a sujeira do dedo vira tinta, né, velho? Tanto que você vai pegar alguns registros históricos de se referindo aos cristãos, né? Pessoas que não são cristãos se referindo aos cristãos. Você vê muito, principalmente se for romano, falando dos crestões. Por quê? Porque Cresto é um nome que existe em Roma. Né? Existe o nome Cresto. E os romanos ouviam falar dos cristãos e não entendiam o que era aquilo. Porque eles não eram judeus para saber que era um ungido, né? Não tinha esse conceito. Então eles ouviam e falavam: ah, eles seguem um tal de Cresto. Saca? E aí você ouve muito dos crestãos. Ou seja, eles literalmente ou eram perseguidos ou simplesmente ninguém entendia quem eles eram. O negócio era meio assim... Era um bando de louco. Se a gente for analisar de maneira bem fria. Um bando de louco fazendo um bando de loucura que pra sociedade da época, assim, vamos citar São Paulo de novo, né? Pregamos a cruz. Loucura para os judeus e para o... como que é? É loucura para os judeus e ilógico para os pagãos, eu acho, né? Alguma coisa do tipo, assim, né? Fugiu a passagem. Mas então, assim, já começaram vivendo fazendo coisas absurdas, né? Assim, professando fé em uma pessoa. Porque, veja bem, velho, é uma coisa que eu já falei isso aqui várias vezes. Os judeus, e não só os judeus, no Antigo Testamento, a gente acreditava que adorar a um Deus que não fosse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era uma pena gravíssima. Amarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. Então quer dizer que, por exemplo, adorou o bezerro de prata, dizima essa sociedade aí, dizima essa população. Esse povo não é digno nem de estar vivo. Aí depois vai colocando ídolos, vai colocando deuses no lugar, e qual que é a recompensa que eles vão tendo? É sempre castigo, 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 castigo. Vem os cristãos, e o que eles fazem? Olham para Jesus e falam, opa, esse é Deus. E continuam falando, ele é Deus, ele, né, Deus com o Pai, com o Filho, e o Espírito Santo, e vem a revelação e tal. Só que Deus nunca castigou esse povo, velho. Então o judeu tinha que fazer aquilo que Jesus tinha falado. Pelos seus frutos conhecereis. Se uma árvore dá bons frutos, é porque a árvore é boa. Então os frutos de Cristo, que era uma coisa muito ilógica, a fé em Cristo é uma coisa ilógica para o judeu, mas os frutos eram todos bons. Quer dizer que quem estava olhando a árvore de um ponto de vista errado eram os próprios judeus. Mas isso nunca aconteceu, né? Então os primeiros cristãos eram aquelas pessoas que eram completamente ali odiadas, né, pela população local, eram tratados como hereges, realmente o eram, eles já não queriam ser mais judeus, falaram, não, a gente não é judeu, a gente é cristão, né? Eles baixou no peito e assumiu. Mas que entre eles tinham uma vida que era muito virtuosa, que era muito admirável. E exatamente por ser muito admirável, parecia inalcançável para os judeus. E assim era. Se a gente for olhar uma vida cristã, não sob a ótica de vida cristã, não faz sentido nenhum. É uma vida que, né, fazer o bem pelo outro, amar o outro, tratar bem quem me trata mal, né, amar os meus inimigos. Isso não faz sentido nenhum, senão sob uma ótica cristã, né? Então, os primeiros cristãos eram essas pessoas aí que sabiam, né, pegar o limão e fazer a limonada ali, né?